Quanto mais necessário se tornar uma coisa, mais nela terá de se respeitar a ordenação da razão. Quando a gente fala sobre ordenação da razão, e principalmente, né, o instinto sexual, a gente está falando de algo que é totalmente natural ao ser humano. O ser humano está inclinado à sexualidade humana. Por quê? Porque a partir disso a gente pode preservar a nossa própria espécie, né? A partir do instinto sexual, o ser humano ele preserva a própria espécie, né? E justamente, né, pela sexualidade humana ser um bem muito amplo, muito necessário e muito alto, se faz necessário o uso da moderação, o uso da ordenação da razão, a partir também desse tema, da sexualidade humana, né? Razão vem de ratio, né, que significa razão, só que está em latim, né? Ratio significa razão, só que está em latim, né? O que significa razão aqui? Significa enxergar a realidade como ela de fato é. É enxergar a natureza das coisas, né? E é justamente por isso que a gente está falando de uso ordenado da razão e uso desordenado da razão dentro da sexualidade humana, né? A partir disso, a gente vai poder falar os temas que abrangem, né? Se a gente tem um uso ordenado da sexualidade humana, a gente vai falar de castidade. Se a gente tem um uso desordenado da sexualidade humana, a gente então fala de luxúria. E é justamente disso que a gente está falando aqui, né? A luxúria, por exemplo, ela é um uso desordenado da sexualidade humana, seja por meio da pornografia, da fornicação, da masturbação e tantos outros, mas ela é um uso desordenado da razão, né, da sexualidade humana aqui, justamente porque ela perde o ponto principal da própria sexualidade humana, né? Como a gente já falou, o ser humano utiliza da sexualidade humana para a preservação da espécie, né? E a luxúria, né, ela busca aplacar uma coisa muito importante. Ela busca ou aplacar ou ela busca deixar de lado o ponto mais importante da sexualidade humana, que é a transcendência, que é a questão metafísica, antropológica que há dentro da própria da sexualidade humana, né? A sexualidade humana, ela busca e preserva a preservação da espécie, sim, mas mais do que isso, tá? É estar aberto para uma nova vida, tá? O ponto mais principal da sexualidade humana é justamente a transcendência, tá? Tanto é que na pornografia, na masturbação, não há liberação de ocitocina, que é o hormônio que fala sobre vínculo e afeto. Mas no sexo, né, você tem a presença desse hormônio. Por quê? Porque o sexo é algo sagrado. A partir dele, uma nova alma imortal pode surgir, né? É muito necessário que a gente entenda isso no mundo de hoje, porque a fornicação, por que o São Tomás de Aquino classifica a fornicação como um pecado? Não somente como um pecado, mas é uma injustiça com o corpo da outra pessoa. Por quê? Porque não há ali a intenção clara de um planejamento familiar. Tanto se fala hoje em planejamento familiar, né? Curioso, o planejamento familiar que se fala hoje é para justificar as maiores aberrações possíveis no planeta Terra. No caso, o uso de contraceptivos, né, abortivos, né, métodos abortivos, senão o próprio aborto, né? Esse é o planejamento familiar que falam hoje. Mas o verdadeiro planejamento familiar é justamente o matrimônio, o casamento, a castidade. O verdadeiro planejamento familiar é a castidade, né? O uso ordenado da razão dentro do âmbito da sexualidade, né? E é curioso, né? As pessoas que estão presas na dinâmica de uma sexualidade desordenada, elas muito provavelmente estão buscando justamente isso que a ocitocina dá. A ocitocina é esse hormônio que dá sensação e vínculo de afeto, de amor, né? Dentro de uma sexualidade ordenada, né? Na pornografia, na masturbação, por exemplo, você tem doses cavalares de dopamina, mas nenhuma sensação de vínculo nem de afeto. Só aquele vídeo ali, aquela excitação, e depois acabou. Tanto é que depois que as pessoas acabam aquele ato, elas sentem o quê? Muito provavelmente você já deve ter visto em meme, piadinha e tudo mais, mas as pessoas, elas se sentem deprimidas, vazias, se sentem totalmente destruídas, psicologicamente falando, elas se sentem como se estivessem sozinhas, né? Por quê? Porque de fato estão. No sexo já é diferente, né? A liberação de ocitocina, que é o vínculo que fala sobre afeto e amor, e há ali também uma sexualidade pelo menos ordenada, a princípio, né? Dentro do matrimônio, como falaria o nosso doutor Angélico, certo? E olha, é muito interessante a gente falar sobre a questão da sexualidade humana e do porquê que ela é algo muito desordenado dentro da luxúria, e a gente poderia dar vários exemplos. Por exemplo,
A castidade, ela é uma virtude que abre o homem para o espírito. Ela é a virtude que dá vigor intelectual. Todas as pessoas que querem buscar uma vida intelectual, é uma condição sine qua non que, antes de tudo, elas busquem ser castas, no final das contas. Aliás, temperante, no ponto principal da palavra, até porque a própria gula, né, também embota o sentido, né? Mas é mais curioso ainda que você consegue perceber que as pessoas que elas têm problemas com pornografia, masturbação, problemas com castidade, elas têm um problema com concupiscível. E justamente é disso que a gente está tratando aqui, tá? Tanto nas sessões de terapia, tanto nesse canal, eu sempre bato na tecla. Os vícios carnais, quanto mais você se consente com eles, mais eles vão arrastando a força da razão, tá? Os prazeres, por exemplo, da sexualidade, um pouco da gula, mas principalmente do sexo, se tratam do sentido do tato. E os prazeres do tato são mais veementes, são mais vigorosos, são mais fortes. E quanto mais se consente a eles, tanto mais você tem uma degeneração da sua vontade e da razão. Não é à toa que você vai encontrar, por exemplo, em pessoas intemperantes, né? No sentido mais lato da palavra, a pessoa que é maliciosa mesmo, uma pessoa que não somente faz com gosto aquele ato, mas que também tem uma vontade totalmente degenerada, né? E pessoas, por exemplo, que têm somente uma vontade degenerada, elas ainda têm uma salvação, né? O Aristóteles dizia que as pessoas intemperantes, o luxurioso, no sentido crasso da palavra, esse quase não tem salvação, somente por oração, porque ele gosta do ato, ele busca o mal, ele é malicioso mesmo. Agora, a pessoa que é incontinente, ela olha para aquele objeto e fala, eu não gostaria disso, mas por ter uma vontade degenerada, ela recai, né? Então, olha só, quanto mais você vai abrindo margem para o prazer do tato, mais a sua razão e a sua vontade vão sendo totalmente degeneradas, né? E é por isso que é necessário a gente ter um freio, uma capacidade de frear, de castigar esse concupiscível, né? Por meio da castidade, por exemplo. Né? A castidade faz isso, ela freia, ela bota um freio, ela bota um castigo nessa nossa concupiscência. Né? E só para dar um comentário, só por isso que a gente já falou, dá para ver que dá para ter um meio termo com a sexualidade humana. Né? Os maniqueístas gostavam de falar que por meio da sexualidade humana o homem estava perdendo um pouco da sua dignidade, como se ele fosse um porco, como se ele estivesse pisando na lama, estivesse arrastando toda a sua dignidade, né? A partir disso, a gente consegue ver que dá para ter sim uma sexualidade bem ordenada, né? E também mostra como a sexualidade humana, que é algo muito importante, é também algo muito amplo, tem um sentido transcendente nisso daqui tudo, né? É engraçado que os maniqueístas eles não perceberam, mas eles só estão vivos justamente porque duas pessoas utilizaram da sexualidade humana, né? As pessoas não podem fazer o sexo a rodo. O ser humano ele tem uma sexualidade humana justamente porque ele visa algo maior do que ele mesmo, né? Justamente a procriação a preservação da espécie, né? Claro, com o devido planejamento familiar, até porque o ser humano ele é dotado de inteligência e vontade. Ele não é um cachorro. O cachorro não. O cachorro, quando está no cio e a cadela está no cio, olha, procriam com qualquer um que vê na frente. O ser humano não. O ser humano pode fazer o quê? Ele pode adotar a virtude da castidade. Né? Ele pode fazer um planejamento familiar. Para ver, não, nossos valores estão alinhados, vamos esperar, né? Vamos buscar aqui preservar essa virtude e no momento certo Deus vai abrir o nosso caminho dentro do matrimônio, né? E a gente então vai poder então fazer esse uso ordenado da sexualidade humana, né? Agora, uma coisa muito importante falar é que se a sexualidade humana abre o homem para algo maior do que dele mesmo, a gente também tem que falar sobre a castidade humana, não somente ser o ponto principal da virtude da temperança, porque a castidade humana, aliás, a castidade é o ponto da temperança. Quando se fala em temperança, a gente já fala da virtude heróica da temperança, que é a castidade, né? E é claro que dentro da castidade a gente tem a castidade perfeita, a infusa, que no caso é a virgindade, mas
não estamos falando dela aqui, tá? Não estamos falando da virgindade aqui, da pessoa que busca oferecer a virgindade dela para Deus. A virgindade, você ser virgem por só ser virgem, não é algo louvável. É algo louvável na medida que você oferece a sua própria sexualidade para louvar a Deus. Você nega os prazeres da sexualidade humana, porque o prazer do sexo é muito intenso, é veemente, é claro. A gente já falou disso aqui. Mas você nega esse prazer e vai oferecer ele para Deus, seja por meio fazer votos de castidade para ser sacerdote, para ser monge, para oferecer num celibato porque tem algumas condições de família e etc, né? Mas o mais interessante, a castidade, né, justamente por ser esse sentido mais profundo da temperança, ela também tem algo muito maior dentro dela mesma. Por quê? Porque somente na castidade nós podemos amar a outra pessoa como Jesus nos ama. Castidade é abrir o seu coração para amar como Jesus ama. É por isso que o ponto principal da castidade justamente fala sobre planejamento familiar. O ponto máximo da sexualidade humana é abrir a sua sexualidade humana com a outra pessoa para gerar uma nova vida. Né? E isso exige planejamento familiar, isso exige tempo, exige virtude, exige heroísmo. E por isso a castidade humana é abrir-se para amar uma pessoa conforme Jesus ama. Por isso que a fornicação é um pecado, pô. Por isso que a fornicação é luxúria, por isso que a fornicação é errado. Você está utilizando daquela pessoa. Você só quer o prazer, você não quer... Opa, eu gostaria muito de utilizar dessa sexualidade minha, junto com você, para gerar uma nova pessoa. Não há a intenção ali de captar os frutos da sexualidade humana. Porque o fruto da sexualidade humana é justamente o filho. É justamente a prole, a comunhão de vida com as pessoas. Né? A comunhão de vida, né, com a sua esposa, a comunhão de vida também com o próprio Deus por meio, né, de uma castidade infusa, são louváveis sim. Né? São louváveis sim. Mas o ponto principal, se a castidade humana fala sobre amar a outra pessoa também como Jesus ama, significa que ela também é um suprassumo da própria caridade, né? A gente pode dizer com todas as palavras que a castidade é o exemplo mais profundo de temperança, porque o casto, no seu sentido mais amplo, abrangente, é também guardião da caridade com as outras pessoas, Você está sempre querendo preservar o amor de Deus entre os homens, né? A pessoa, por exemplo, que está presa numa dinâmica luxuriosa, seja de fornicação, seja de pornografia e masturbação, ela não consegue preservar o amor de Deus pelos homens. Ela está utilizando das outras pessoas. Né? Ela não consegue abranger esse ponto mais específico da sexualidade humana, que é estar aberto para uma nova vida. A sexualidade humana é algo tão importante, mas tão transcendente, que a partir dela a gente gera uma nova alma imortal. Né? E a pessoa casta consegue captar esse sentido das coisas, ela consegue captar, olha aqui, o uso da razão, né? O uso ordenado da reta razão humana, captar a natureza das coisas e falar, caramba, cara, por meio da sexualidade humana eu posso gerar uma nova pessoa, e uma nova pessoa que é um filho de Deus, e o mais, eu também sou um filho de Deus, e a outra pessoa também é uma filha de Deus, Então eu não posso utilizar desse meu prazer para querer deturpar tudo isso e, cara, ficar ali no bem bom. Não dá. Né? Eu não posso mentir para a verdade da coisa. Não posso negar a minha natureza. Né? Eu tenho que estar aberto para a procriação dos filhos, sim, desde que seja na medida certa das coisas, dentro do matrimônio. Né? Por isso que a castidade é não negar o impulso sexual. Né? A castidade ela não nega o impulso sexual, mas castidade justamente implica em existir esse impulso natural para a sexualidade, mas não deixar esse impulso se perverter na pornografia, na masturbação, na fornicação, no estupro, no rapto, cara, que seja. Né? É o uso disso para guardar a realização daquilo que tem de maior dentro de nós mesmos. Um mistério entre a verdade e o homem. Esse é o sentido mais amplo da castidade. É preservar o mistério entre a verdade e o homem. A partir do sexo, a partir da sexualidade, a gente gera uma nova alma imortal, uma nova alma que Deus já pensou, que Deus está ali. Né? Por isso que não dá para falar sobre castidade sem antes falar sobre isso.
o aspecto transcendente da sexualidade humana.